Glória a Deus. Sabe quem faz seu amém? Ultimamente a gente pede uma paz de sempre Ele, agradecer Ele por tudo, dia de ontem, dia de hoje, ali à noite, à madrugada, de manhã, hoje de manhã, né? À tarde e agora à noite. Estamos aqui pensando para o Senhor, agradecendo Ele por tudo. A chuva, o vento, o ar, que respiramos, o pão de cada dia que precisa faltar, glória a Deus. Aqueles que foram trabalhar, que já vieram, aqueles que vão virar do trabalho lá do colégio, tem muitos que já estão no ponto, veio para casa, cada vigilante, aquele que largaram, aquele que pegaram, para ficar a noite, a madrugada ali com o Senhor. O Senhor guardando, tem ali, ligado no nosso Deus, só Ele mesmo que guarda, Ele nosso guarda fiel. Nós venhamos do Senhor Jesus. E eu se alegrando com Ele, né? Se alegra aquele que está alegre, se alegra, e triste sempre aquele que está triste, Nós venhamos do Senhor Jesus. Muita mãe está triste, Muita amiga. Mas é assim mesmo, estamos com Deus e confiando nele. Porque agora está todo mundo sem o amor no coração, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra que hoje é 2 Crônica 12, de novo, Ali foi o reinado de Jeroboão de Amazias, e hoje é o reinado de Roboão, filho de Salomão. O filho de Salomão era muito revoltado com ele, pela história que a gente vê ali na novela. Com o menino, glória a Deus. Salomão novinho teve Roboão, e ali ele nunca foi apresentado ali no palácio, casou escondida, que o casamento só foi ele e ela, e falou para a mãe, mas o pai, tudo na Crônica 12. E ali o menino foi revoltado com Salomão. E ali na morte de Salomão, Roboão, porque quando fala a morte do rei, os filhos que reinam no lugar. E aqui fala, Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Glória a Deus. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Aí como diz, o reino foi fortalecido, fortaleceu ali Roboão na presença do nosso Deus e todo Israel. E ali no 2 fala, e sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Muita gente veio com esse rei, Sisaque. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaia, o profeta, a Roboão,
e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse: assim diz o Senhor, vos me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Né? Glória a Deus. Ele deixou, né, de ouvir a voz de Deus, e ali foi ouvir. E ali aquele povo ali passou tudo para esse rei do Egito. Então humilharam-se os príncipes de Israel e o rei disseram: o Senhor é justo. Vendo por o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaia, dizendo: humilhavam-se, não os destruirei, antes que em breve lhe darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seu servo, para que conheça a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizeram. Está vendo? Glória a Deus. E ali levou. E fez o rei Roboão, em lugar dele, escudo de cobre, e os entregou na mão do chefe da guarda, que guardava a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinha os da guarda e os levava. Depois tomavam Apolos na câmara da guarda. E humilhado-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de tudo, porque em Judá ainda havia as boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar. E reinou 18 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naná, Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Jeroboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Samaia, o profeta e Dirito, e o vidente, na relação das genealogias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Um vai passando para o outro, né? Aí vamos ver como vai ser o reinado. Os filhos, que vai ser como do pai, né? Como fala, né? Roboão, ele era muito revoltado, porque a mãe dele, Namá, sempre ficava escondida. Não era aquela vista, não era. Então, as outras mulheres, tudo era apresentada. Era a escondida. Teve um filho, casou, mas era escondido, ele nunca foi pro palácio.
falou que ia levar ela para morar no palácio, nunca levou, ficou ali com o filho, ali na casa de Davinha, né? E ficava ali sempre resguardada ali. Os dois irmãos se revoltou com ela, porque ela teve filho, não casou, mas ela casou, ele acha que ela não casou, mas ela casou, mas aquele casamento ele teve dois, mas casou. Mas não foi aquela minha ali, aquela mulher apresentada, como as outras se apresentaram, né? Para Deus. Mas é como diz, né? Quando o amigo dos pais morre, aí passa para os filhos, né? Para reinar. Ele ali começou a reinar, depois ele começou também. Quando começa bem, termina mal. Aí depois vem de novo. Deus tem misericórdia e volta de novo. Para Deus. E aqui fala, né? Após ter seu reinado fortalecido pelo Altíssimo, Roboão desprezou a lei divina. Viu? Com isso o Senhor permitiu que o rei do Egito se levantasse contra ele. Enquanto souberam disso, Roboão e seus príncipes seguiram o príncipe bíblico descrito no capítulo 7, versículo 14. Isto é, eles se humilharam, reconheceram a justiça do Eterno e seguiram a sua direção, a fim de serem perdoados. Aqueles que decidem se afastar do Deus Altíssimo perdem a sua perfeita proteção e fica à mercê do inimigo. Mas quando se volta a ele, alcança a sua benevolência. Significa que Roboão não estava realmente decidido a obedecer a Deus e a resistir ao mal. Quando mostrou a submissão, ele não estava sendo sincero, pois carregava segundas intenções. Ele seguia a idolatria, transgredindo assim a palavra do Altíssimo. Quando a pessoa não tem o seu objetivo bem definido, acaba se desviando dele e perdendo o foco. Por isso, a importância de termos uma fé determina, pois caso contrário, abandonaremos a Deus e nos prometeremos com os prazeres do mundo. Né? Abandona, não quer saber de Deus, então vai fazer o quê? Vai fazer as coisas do mundo. Né? Começa bem iluminado, depois vai. Glória a Deus. Né? E aí Deus pode ter todo lugar. Deus botou o quê? Analisou o quê? Botou bom. Jeroboão, quando não me fala, não embora, a primeira vida uma circunstância. E aí, ele falou que ouvimos os olhos do nosso Deus, e Deus botou ele ali. E quem era para ficar assim era Roboão, filho de Salomão. Ele procurou o quê? Ele foi procurar coisa idólatra. Esse povo gosta. Não quis fazer as coisas de Deus para Deus. Né? E aí a palavra fala que ele de procurar os anciãos veio a dar conselho a ele, para dar conselho a ele. Ele não quis conselho dos anciãos. Eles ouviram o conselho dos jovens, que foi tudo criado junto com ele. Foi isso que o povo fez. Não quis ouvir os sábios, né? Então ele deixou a palavra dos anciãos do lado e quis ouvir aquele jovem que foi criado junto com ele.
E a palavra fala que teve ali naquela época o jugo, né? Aquele peso, aquela coisa que Davi deu. Né? Aí ele falou, meu pai, é porque eu esqueci então, se a palavra dele foi dura, e a de Roboão ainda foi mais preocupante ainda, foi mais dura ainda. É. Como ele fala que o pai dele teve misericórdia com aquele povo. Então, deu ali um jugo bem pesado para aquele povo. Aí ele falou, se pai deu aquilo ali para eles, que ele ainda está pior, que ele ia dar ainda, sabe o quê? Ia dar escorpião. Então, né, uma palavra bem pesada. Ele não quis saber do conselho daqueles profetas. Ele foi ouvir aquele jovem igual a ele. Glória a Deus. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Tudo, né, para dar certo, tudo ali, como Deus quer, Deus ali na frente, Deus ali abençoando, mas eles mandam para outro lado, né, e só quer o quê? Idolatria. Não foi diferente também com o pai dele. O pai dele começou, né, Salomão. Depois o pai dele começou a arranjar concubina, arranjou mulher tudo de idólatra. E ali foi que foi, né? O reinado de Salomão. Começou bem, depois foi, arranjou aquelas mulheres tudo estrangeira. Glória a Deus. E aí ficou com aquelas montes daquelas mulheres tudo estrangeiras, tudo com aquele fazendo o altar de Baal. Glória a Deus. Porque não ouviu mais a palavra do Senhor. Começa bem, depois começa a passar para o outro lado. E aí a ira do nosso Deus, né, cai em cima. Por tudo que era para dar certo, é errado. Como fala, né, fala a escritura, uma cidade fortificada, Deus ali na frente, Deus ali abençoando, mas não quer dar ouvir. Porque é como né, muitos estão ali, muitos não querem saber de nosso Deus, muito. É por isso que a palavra fala. A palavra fala que no último dia, quando eu provei para tocar, muitos vão confessar que o Senhor dos Senhores, muito, né? A língua vai confessar, todo o joelho vai dobrar, todo vai querer ler a Bíblia, né? No último tempo, no último caso. Porque agora ninguém quer, mas quando chegar nesse tempo, todo mundo vai querer, vai correr atrás, vai procurar a igreja, que ali agora deu sede, deu fome, né? E ali, como a palavra fala, diz é tarde demais, vai ser tarde. A casa famosa está aberta. Casa em frente, né? Tem igreja de frente de casa, assim, ó, mas ninguém quer. Tem uma casa ali mais adiante um pouquinho, ninguém quer. Então, aí quando fechar,
Aí quando cada um cai de si, já é tarde demais. É como esses profetas aqui. É como esses reinados. O pai reina, o pai parte, os filhos que vai sentar na cadeira, os filhos que vai reinar. O pai, quando morreu, falei para ele: seja homem forte e corajoso. Falou com Salomão. Falou com Salomão. Por isso ele foi corajoso, forte, mas só que passou para o outro lado. Foi procurar mulher estrangeira. As mulheres pediam a ele para fazer o altar, ele liberou para fazer o altar. E aí pronto, aí não é mais, agora começou a bagunça. Começou a bagunçar tudo. Aí vai consertar agora só ele e Deus. Ele ali se humilhar, botar a cara do pó e dizer bem misericórdia ao nosso Deus, para ele voltar de novo que ele era. Porque por ele só ninguém consegue. Sem nosso Deus, ninguém consegue nada. Mas mesmo assim quando a pessoa quer, mas quando não quer, então deixa lá, cada vez mais fazendo bagunça no reino. Foi como foi, aconteceu, e como o caso de Roboão. E aí vai. E aí quando ele partiu também, Roboão partiu, já tem o filho dele aqui. O filho dele já vai ficar no lugar. Agora vamos ver se vai ser um reinado melhor que o do pai, ou vai ser pior. E aí vai, exatamente, aí vai, é assim que vai o reino. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E aí vai sofrer o que o povo. É como o tempo de nós aqui, com esses governantes. E aí a gente vai olhar para Deus, pedir misericórdia ao nosso Deus e seguir em frente. Como uma palavra fala, era seus olhos para o monte, Deus vem no socorro, nosso socorro só vem dele. Nosso socorro não tem nenhum desse que fica na cadeira, desse que a gente dá voto. Nosso socorro não vem dele. Ele também está precisando de socorro. Nosso socorro é nosso Deus. É a mesma coisa, o reinado, o rei. É a mesma coisa a gente aqui, nessa terra, esses governantes, esses quatro povos desse mundo. Então, só o nosso Deus, para dar misericórdia a cada um de nós, para olhar para nós, e a gente pedir a Ele cada dia, a nos olhar segurando nossas mãos, e a gente só tem Ele. Ele é o Rei. Jesus é o Rei do Rei. Esse aí sim, esse daqui não falha. Esse daí, esse rei daí. Mas os reis, esses reis, que sentam ali, que é o palácio, meu Deus, só nosso Deus ali. Porque não tem outro. Só tem nosso Rei Jesus. Esse daí sim. Para Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhando cada dia por Ele, pedindo para Ele segurar nossas mãos, nos ensinando, nos afirmando nosso pé na rocha, porque não está fácil. Não está fácil, não. Se com Ele está assim, imagine sem Ele. Imagine sem nosso Deus, a força do braço do nosso Deus. Imagine. Glória a Deus. A gente não estamos sozinhos. Tem um dono, que é nosso Jesus Cristo. Foi Ele que nos chamou, por isso estamos aqui, pensando no nome do Senhor. Estamos aqui, Ele ensina Ele, quem segura a nossa mão é Ele. Tudo é Ele, tudo para Ele, tudo é dele. A gente não tem nada, a gente só faz só obedecer. E pedir misericórdia ao Senhor, para chegar, para a gente levar até a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E obedecendo, que Ele é isso que Ele quer, Ele só quer obediência. Que a gente obedeça. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se a gente não
não obedecer também. Como é que a gente, né, se a gente não obedece, como é que ele vai, né? Ele guarda, porque nosso Deus é misericordioso, ele nos guarda, mas ele está vendo que a gente não está fazendo esforço, ele está vendo que a gente não está ali, ó, de coração mesmo, está por estar, ir por ir, né? Mas ele que estuda, ele que sabe o nosso coração, ele que sabe o nosso agir, o nosso pensar, o nosso andar, é ele que sabe de tudo, né? Só nosso Deus. Ele sabe quem está ali, está querendo ir, ele sabe que está ali e vai dizer, eu vou porque tem que ir. Não, vai porque tem mesmo, tem que obedecer ao nosso Deus. Porque quem a gente está batendo esses olhos é por causa dele. Se a gente está andando é por causa dele. Se a gente come, se a gente bebe, se a gente dorme é por causa dele. Por isso que tem que ir. Tem que dizer, eu vou. Glória a Deus. A gente não obedecer aqui porque